Olá, boa tarde. Hoje, dia 6 de agosto de 2026, depois de Cristo, eu venho falar para você sobre uma história que aconteceu há 2000 anos atrás. Falar de uma história que Jesus curou naquele momento e trazer para agora esse Jesus que ainda continua curando, mesmo 2026 anos depois. Eu quero usar hoje a história que está lá em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, que fala que Jesus saiu em meio à multidão para ver o que estava acontecendo com a filha de Jairo, que chegou até ele que a menina estava morta. E ele foi, no meio do caminho tinha uma grande multidão e tinha uma mulher do fluxo de sangue. E essa mulher tinha ouvido falar de Jesus e ela acreditou que se ela tocasse apenas nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ela já havia gastado todo o seu dinheiro para se curar, mas de nada adiantou. Ela tinha apenas uma coisa: a fé. A fé que a fez chegar diante daquela multidão e acreditar que ela tocando Jesus, ela seria curada. E esta mulher foi ali sorrateiramente tocar nas vestes de Jesus. E ao tocá-lo, ela foi instantaneamente curada. Naquele mesmo momento. E Jesus sentiu sair poder dele. E ele imediatamente parou e perguntou: quem me tocou? Um dos discípulos disse: Jesus, como assim? Quem te tocou? Olha à sua volta, tá cheio de gente aqui. Muitos podem ter te tocado. Mas ele percebeu que alguém havia o tocado diferente, que alguém havia tocado com tamanha fé que havia saído poder dele, poder de cura. E ela se revelou diante deles. O mais interessante dessa história é que aquela mulher, ela era proibida de estar no meio da cidade. Ela, por estar com fluxo de sangue naquela época, ela era rejeitada e ela ficaria do lado de fora da cidade, ela era escória da sociedade. Mas ela colocou a sua vida em risco para tentar. Para ela era a última chance de se curar era tocar em Jesus. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai em paz. E seguiu o seu caminho até a filha de Jairo. Nisso ele chegou no momento e lá estava a menina e muitas outras pessoas. E Jesus falou que ela apenas estava dormindo. Eles riram de Jesus. Então, aqueles que estavam ali, que riram de Jesus, eles não criam no milagre. E Jesus mandou que eles se retirassem, que ficassem apenas João, Pedro e Tiago, e os pais da menina, a mãe e o pai. Então, Jesus simplesmente disse: Talita, levanta. E a menina se levantou. Aquela menina que todos diziam que estava morta, ela se levantou. E todos ficaram maravilhados. O que essa história Jesus me ensina é que Jesus, ele trabalha de diferentes formas na nossa vida. Ele trabalha no individual, diante da fé da mulher, e trabalha no coletivo. Mas Deus, ele vai retirar do meio pessoas que não têm fé.
Então vai permanecer apenas aquelas pessoas que de fato creem na fé, que Ele salva, que Ele cura, que Ele restaura e que Ele transforma. Eu comecei esse vídeo falando que nós estamos em 2026, depois de Cristo. Reflita se de fato esse Jesus que curou lá atrás não cura hoje. Jesus, ele cura, é só crermos. A Bíblia também diz um versículo que é muito citado: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Quando Jesus fala sobre isso, eu fico pensando, imaginando uma montanha mesmo, mudando de lugar. E às vezes não é a montanha, não é aquela montanha que a gente está viajando, os lugares bonitos que a gente vai e vê imóvel lá naquele lugar. Às vezes a montanha é o que está dentro da gente, é o que está na nossa cabeça, é o que nos impede de mudar. Eu fico vendo às vezes as pessoas, elas ficam tão engessadas, e eu já tive nesse momento, né? Eu falo, gente, mas eu não saio daqui, esse lugar parece que me amarra, esse ambiente. E um dia eu fiz uma oração, e eu sou apaixonada numa cidade, na cidade de Curitiba. E um dia eu falei, Jesus, eu quero ir para lá. Abre portas, abre caminhos, abre circunstâncias. Eu lembro que eu não tinha dinheiro, eu estava trabalhando e eu tinha feito um propósito com Deus. Eu via todo mundo falar, Jesus fez isso na minha vida, Jesus fez aquilo na minha vida, e eu pensava assim, Jesus faz algo na minha vida. Eu preciso ter essa experiência com o Senhor. Eu preciso que pelo menos uma coisa minha mesmo que eu quero, o Senhor faça. E eu fiz um propósito que se fosse de fato do Senhor que eu fosse para Curitiba, eu ia ser mandada embora, para eu receber todos os meus direitos. E eu fui mandada embora. E deu certo o trabalho que eu estava conversando na época, deu certo de eu ser contratada e tá. Precisava de dinheiro para ir. Pensei, meu Deus, e agora? E Deus foi tão maravilhoso que a passagem aérea minha e da minha filha custou apenas R$ 403. E deu o dia, uma semana antes de eu viajar, eu comprei essas passagens. Geralmente as pessoas compram passagens bem em antecedência. E eu comprei a passagem uma semana antes de eu viajar. Deu tudo certo. Eu embarquei com a minha filha, cheguei em Curitiba, pensei, Senhor, e agora? Lugar para eu morar. Uma amiga me recebeu lá em Curitiba, eu ia ficar no hotel a princípio, mas ela falou, não, eu quero que você venha para minha casa. E eu fui para a casa dela, passei uma semana lá e Deus abriu a porta de um apartamento maravilhoso, onde eu tive experiências incríveis. Os próximos eu deixo para contar depois, para o vídeo não ficar longo. Mas eu só quis contar esse pedacinho dessa experiência para que você creia com muita fé, que Jesus ele é capaz de fazer coisas pequenas que a gente pensa assim, nossa, mas isso é tão fútil. Mudar de cidade, mudar de ambiente profissional, mudar de uma circunstância familiar, mas para Deus, para Jesus é muito importante. Qualquer coisa que a gente sinta, qualquer coisa que a gente pense, e Ele vai fazer. É só a gente pegar e colocar nas mãos dele e falar, Senhor, me ajuda nessas circunstâncias. Senhor, faz esse milagre, porque eu não consigo mais, eu tinha minha mente limitada. Limitada no dinheiro, limitada na minha localização, no local que eu vivia. E Jesus fez com que o meu milagre acontecesse.
E posso contar N outros, mas neste instante eu vou contar apenas parte desse. Jesus faz e Jesus continua fazendo. Um super beijo, fiquem com Deus e leiam a Bíblia. É muito bom a gente ouvir pessoas pregando, pessoas falando de Jesus, pessoas, muitas das vezes, colocando até uma palavra motivacional, de muita performance, mas apenas o Espírito Santo de Deus, quando a gente está lendo a Bíblia, ele fala e ele revela no nosso coração aquilo que a gente precisa no momento. Ele nos dá a direção, ele nos conforta, tudo isso. Jesus disse que ele iria para o Pai.